Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Meu pai me pediu para pagar a faculdade da minha meia-irmã e prometeu me reembolsar, mas anos depois, quando precisei do dinheiro para meu casamento, ele disse não porque não aprovava meu noivo. Eu tenho 33 anos e sempre tive uma relação muito turbulenta com minha família. Na maior parte do tempo, tentei ser compreensivo e acomodado, e acredito que meus pais também tentaram. Mas acho que isso não foi suficiente para garantir um ambiente de convivência cordial. Quando eu tinha 10 anos, meus pais se divorciaram. Eu não diria que senti ressentimento naquela época, apenas alívio, porque viver com os dois sob o mesmo teto não era uma tarefa fácil, especialmente para os mais sensíveis. Cresci com um conjunto mais disfuncional de pais que sempre brigavam e gritavam por uma coisa ou outra. Fui feito árbitro ou mediador desde muito jovem e me lembro de ter que resolver suas brigas ou fazer com que falassem entre si nos dias ruins. Em alguns dias, quando me sentia sobrecarregado, simplesmente não voltava para casa depois da escola e ia ficar com meus avós paternos, que moravam a algumas quadras. Era só com eles que eu sentia algum alívio, e como eles me mimavam, eu adorava estar lá. Eles tentaram intervir nos problemas dos meus pais, e quando perceberam que seus esforços eram inúteis, tentaram dizer a meus pais que não era meu trabalho ser o adulto na casa e lidar com seus problemas. Mas acho que tudo isso caiu em ouvidos surdos. Além disso, nunca senti que o que eu estava fazendo não fosse o que crianças normais fazem, porque cresci sendo o ponto de ligação entre minha mãe e meu pai. Tive que assumir essa responsabilidade desde o início e nunca imaginei que as outras crianças não passassem seu tempo fazendo o mesmo. Então, quando o divórcio estava acontecendo, eu me senti aliviado. Passei a ficar 2 semanas com cada um dos meus pais, e foi só nessa situação que realmente comecei a prosperar. Não havia mais gritos, nem mais raiva, apenas tempo 1 a 1 com cada pai, e eu amei cada momento disso. Eu tinha a atenção deles, a paz de espírito e muito tempo livre para fazer o que eu queria. Uma coisa boa sobre eles foi que após o divórcio, eles nunca reclamaram um do outro comigo. Eles poderiam ter problemas entre si e até poderiam encontrar amigos, mas escolheram nunca fazer isso comigo, e sou muito grato por isso. O constante bombardeio de ódio entre eles parou no momento em que o divórcio foi finalizado e minha mãe se mudou. 5 anos depois, quando eu tinha 15 anos, meu pai se casou novamente com minha madrasta, Savannah. Savannah e eu mantivemos uma relação cordial até agora. Ela nunca tentou ser minha mãe, mas sempre tentou me incluir na unidade familiar. Ela é uma boa mulher e eu não tenho nada contra ela. O período inicial de ajuste com ela foi difícil, mas, no geral, as coisas acabaram ficando razoavelmente bem. O único problema era a filha dela, Gemma, agora com 25 anos. Ela tinha 7 anos quando Savannah e meu pai se casaram, e sendo honesto, ela era um pouco mimada. Meu pai, para manter a paz, se esforçou ao máximo para acomodar Gemma e todas as suas demandas ridículas. Sempre que ela fazia algo para me irritar ou me provocar, ele a defendia dizendo que ela era uma criança e estava tentando se ajustar à mudança para uma nova casa. Por isso eu tinha que ser a pessoa mais madura e não criar confusão. Alguns exemplos do que aconteceu depois que ela se mudou foram que ela tomou conta do meu quarto inteiro, já que ela deveria ficar lá permanentemente e eu estava lá apenas 15 dias por mês, e de qualquer forma eu sairia em alguns anos para a faculdade. Eu tive que aceitar esse compromisso. Bem, eu não aceitei. Eu não queria abrir mão do meu quarto, nem mesmo compartilhá-lo com uma criança estranha com metade da minha idade. Meu pai insistiu que o máximo de compromisso que poderia ser alcançado seria que ela e eu compartilhássemos um quarto. Savannah interveio naquela época. Não sei se foi porque ela queria proteger sua filha de uma estranha ou não queria me antagonizar, ou uma mistura de ambos. Mas ela disse que tirar meu quarto seria cruel e que acomodariam Gemma em outro lugar. Foi a insistência dela que finalmente fez meu pai deixar as coisas como estavam e não o fato de que eu não queria mudar meu quarto. Foi estranho saber que ele não me ouviu, mas ouviu sua nova esposa. Esse foi o ponto em que a dinâmica mudou para mim. Eu não gostava de estar na casa do meu pai, e não era por causa de sua nova esposa e filha, era por causa dele. Ele foi quem me fez sentir não desejado. Foi apenas por causa de Savannah e seus esforços que continuei indo lá. Para ser honesto, ela tomou um interesse ativo na minha vida, tentou passar tempo comigo e preparava comida que eu gostava quando estava lá. Era como se ela visse meu pai sendo negligente e tentasse encobri-lo. Gemma era uma menina chorona, e eu geralmente ficava longe dela, e Savannah nunca me obrigou a formar um vínculo com sua filha. Geralmente era meu pai quem tentava impor a narrativa de agora vocês são irmãos. 3 anos depois, quando eu estava prestes a sair para a faculdade, meu pai e Savannah tiveram uma filha juntos, minha meia-irmã Ashley, agora com 15 anos. Há uma diferença de idade muito grande entre Ashley e eu para formar qualquer tipo de relacionamento com ela, mesmo que tecnicamente ela seja minha irmã de sangue.
Eu não tenho nenhum vínculo com ela. Quando ela nasceu, meu pai me chamou de lado e me disse que estava passando por um momento difícil, então não seria capaz de me ajudar com a universidade e que eu estava por conta própria. Isso foi um grande choque para mim porque sempre me disseram que tanto minha mãe quanto meu pai haviam economizado para minha faculdade, e o valor combinado era suficiente para eu não depender de empréstimos. Quando ele se retirou, minha mãe entrou com mais dinheiro para tentar minimizar meus empréstimos. Ainda assim, tive que pegar empréstimos, mas eles não foram tão pesados, e eu tive empregos bons o suficiente depois da faculdade para continuar pagando-os. No entanto, isso tensionou permanentemente minha relação com meu pai. Esse era o dinheiro que me haviam prometido, e ele o usou para sua nova família. Raramente fui à casa do meu pai depois disso. Tive muito pouco contato com ele, mas, surpreendentemente, continuei em contato tanto com Savannah quanto com Gemma. Suponho que para meu pai não importava que eu não estivesse mais em sua vida, porque ele tinha outro filho para cuidar novamente. Mantivemos contato mínimo pelos próximos 7 anos, nos quais me formei na faculdade, consegui um emprego e me mudei de cidade, e até vivi no exterior por 1 ano. No entanto, quando eu tinha 25 anos, meu pai entrou em contato comigo novamente. Ele tentou iniciar uma pequena conversa, mas eu sabia que tinha que haver uma razão para ele ter entrado em contato comigo. E então ele disse: não demorou muito. Aparentemente, Ashley teve uma emergência médica alguns meses antes. Eu soube disso por Savannah e regularmente perguntava por atualizações, e foi uma enorme carga financeira para eles. Savannah tinha algum dinheiro economizado para a faculdade de Gemma, mas meu pai usou tudo para as contas médicas de Ashley, sem o conhecimento de Savannah. Então, ele estava me implorando para ajudar com as mensalidades de Gemma e disse que me devolveria cada centavo. Eu não queria ajudá-lo. Queria que ele enfrentasse as consequências de suas ações e disse isso a ele. Disse-lhe que ele tinha falhado comigo como pai e que eu esperava que ele fizesse melhor por Gemma, mas claramente isso não era o caso. Disse-lhe que isso era exatamente o que ele tinha feito comigo quando eu tive que ir para a faculdade, e agora ele estava fazendo o mesmo com Gemma, e isso também depois de literalmente roubar o dinheiro destinado a ela. Disse-lhe que tinha feito empréstimos e que Gemma também poderia fazê-lo, mas ele disse que ela não tinha o apoio de seu pai biológico, como eu tinha o apoio da minha mãe. Desliguei a chamada. Sabia que ajudaria Gemma, ela era uma garota doce e eu não tinha nada contra ela, mas não queria enganar Savannah. Então liguei para meu pai novamente e disse-lhe que a única condição sob a qual eu estava disposto a ajudá-lo era se ele fosse honesto com Savannah e se me prometesse devolver o dinheiro. Ele disse que não queria envolver Savannah, mas eu disse que não daria um único centavo se ele não fosse honesto com ela. Ele desligou a chamada e pensei que isso seria o fim. Mas 3 dias depois, Savannah me ligou. Parecia que ela havia chorado, e ela apenas me agradeceu por tudo que eu havia feito. Eu disse a ela que ajudaria Gemma com as mensalidades, mas que daria o dinheiro diretamente a ela, e não ao meu pai, porque eu não confiava nele. Ela concordou e isso foi tudo. Até Gemma me ligou para me agradecer, e desde então temos tido um relacionamento melhor. Agora vem o verdadeiro problema. Estou noivo da minha noiva, Maíra, e ela é de etnia afegã, mas nasceu e foi criada aqui. Isso incomodou muito meu pai, e ele se certificou de ser muito público e vocal sobre sua desaprovação. Não que eu me importe, porque não tenho uma relação funcional com ele de qualquer forma. Minha mãe e Savannah, ambas gostam de Maíra, e Gemma e ela são bastante próximas, então todas as pessoas que me importam têm uma boa opinião sobre ela, e isso é o que importa para mim. Estamos planejando o nosso casamento, e fui até meu pai, dizendo-lhe que precisava que ele me pagasse o dinheiro que me devia, ou seja, o dinheiro da mensalidade de Gemma, e que eu queria isso em breve, porque usaria para financiar o casamento. Meu pai me disse diretamente que não me daria nenhum dinheiro se eu planejasse me casar com aquela escória imigrante. Eu disse a ele que o que eu fizesse com aquele dinheiro era irrelevante, e ele não tinha o direito de usá-lo contra mim como uma ameaça. Era o meu dinheiro, e ele me devia. Mesmo que eu o usasse para me limpar pelo resto da minha vida, ele não tinha o direito de opinar sobre isso. Ele disse que não o faria para financiar meu casamento e que eu poderia fazer o que quisesse, mas ele não cederia. Dizer que fiquei furioso seria um eufemismo. Muitas palavras duras foram ditas, e eu o desconvidei do meu casamento. Também disse a ele que exporia sua traição à sua família e ao mundo, mas acho que ele não me levou a sério naquela hora. Decidi que, em vez de causar um grande alvoroço, simplesmente informaria a família próxima sobre como ele estava me enganando. Então redigi uma longa mensagem detalhando como ele roubou o dinheiro de Gemma para cuidar de Ashley e depois veio implorar por ajuda e prometeu devolver o dinheiro apenas, para voltar atrás no minuto em que encontrou uma desculpa razoável para não pagar. Esse foi o resumo de toda a mensagem, porque é muito longa para replicar aqui. Enviei a mensagem para minha mãe, Savannah, Gemma, meus avós paternos e a irmã do meu pai e sua família.
Deixei Ashley fora disso porque ela é uma criança e não deveria saber de tudo isso. Eu não esperava nenhum drama ou revelações em resposta à minha mensagem. Francamente, eu só tinha feito isso para desabafar minhas frustrações e raiva, e uma parte de mim se arrependeu também porque eu podia pagar o casamento por conta própria. Mas estou tão feliz por ter feito isso, porque abriu uma enorme caixa de Pandora e agora todos podem ver o quão escória meu pai realmente é. Um dia depois de enviar essa mensagem, meu avô paterno, de agora em diante, vou chamá-lo de vovô, me ligou. Trocamos cumprimentos, mas logo ele foi direto ao ponto. Ele me perguntou se o que eu tinha enviado naqueles textos era verdade e se eu realmente tinha ajudado meu pai com a mensalidade de Gemma. Eu disse que sim, e que havia emprestado a ele bastante dinheiro para isso. Ele me perguntou se eu tinha certeza de que ele havia dito que usou o dinheiro para Ashley, e eu disse que estava completamente certo. Foi então que vovô me contou seu lado da história. Quando Ashley ficou doente, meu pai ligou imediatamente para vovô. Ele disse que estava enfrentando dificuldades financeiras e que não sabia como arranjar os gastos médicos de Ashley sem contrair uma grande dívida. Ele disse que tinha o fundo da faculdade de Gemma, mas como não tinha acesso a ele, não podia usá-lo para Ashley. Interrompi e disse a vovô que meu pai havia me dito que de fato, tinha controle total sobre essas finanças e as havia usado. E isso sem o conhecimento de Savannah. Também disse que tive que intervir e contar a Savannah que ele havia usado o dinheiro de Gemma. Em resumo, o que entendi da conversa foi que o dinheiro de Gemma não foi usado para as contas médicas de Ashley, porque tudo foi pago por vovô, e ele até foi assegurado de que o dinheiro seria devolvido a ele. Portanto, o fundo da faculdade de Gemma foi pego pelo meu pai por outras razões que ele ainda não revelou, e ninguém sabe. Savannah e meu pai estavam nisso juntos e só queriam me enganar com o dinheiro. Me senti tão enjoado depois de desligar a ligação. Era como se eu estivesse cercado de vigaristas e trapaceiros, e nenhum deles podia ser confiável. Senti como se tivesse arruinado meu casamento, porque tudo isso era demais para lidar, e isso bem antes de começar um novo capítulo na minha vida. Liguei para minha mãe e contei tudo a ela. Ela apenas me disse para cortar essa porcaria da minha vida e que eu poderia lutar essas batalhas mais tarde. Ela disse que eu estava me casando com uma boa mulher e que eu devia a ela e a mim mesmo não deixar outras pessoas arruinarem essa experiência. Ela disse que eu tinha todo o tempo do mundo para enfrentar meu pai e Savannah, mas que este não era o momento. Eu sabia que ela estava certa e, surpreendentemente, não precisei fazer nada nem mesmo esperar, porque meu avô estava furioso e voltou com sua pequena vingança que estava prestes a arruinar completamente meu pai de uma vez por todas. Acontece que a casa em que meu pai e Savannah moram é propriedade do meu avô. Ele a deu ao meu pai para viver quando ele se casou com minha mãe e nunca pediu de volta. De qualquer forma, sempre se presumiu que a casa iria para o meu avô quando ele falecesse. Além disso, ele nunca cobrou o aluguel do meu pai, mas meu pai tinha que pagar por quaisquer melhorias e mudanças que fizesse na casa, que foram muitas. Agora para o drama, meu avô enviou uma mensagem para o grupo da família dizendo que me presentearia uma casa para o casamento, para me permitir começar uma nova vida com minha esposa. Ele disse que havia feito o mesmo pelo meu pai e que faria o mesmo por mim, considerando o fato de que seu filho não havia pensado em fazer nada por seu próprio filho. Foi um ataque mal disfarçado ao meu pai, e eu estava totalmente disposto a curtir o show. Mas o que ele escreveu a seguir foi completamente inesperado. Ele disse que a casa que deveria ir para o meu pai, a mesma em que meu pai estava morando, mas que ainda era legalmente propriedade do vovô, seria a que ele me daria de presente. Sei que ele fez isso por despeito, e tenho certeza de que até meu pai sabe disso. A questão é que não moro na mesma cidade que meu pai e não tenho planos de voltar, e isso é um fato bem conhecido em minha família. Ser dono da casa, é claro, será um grande ativo para mim, mas não vou morar nela, pelo menos até me aposentar. Mas meu pai sim. Essa tem sido sua única casa por muitos anos agora, e tirar isso dele e me dar como um tapa deliberado e duro na cara. Não estou dizendo que sinto pena do meu pai, de jeito nenhum, mas sei que seria horrível estar em sua posição agora. Com a propriedade real vindo para mim, agora ele sabe que sempre estará à minha mercê, no sentido de que posso despejá-lo, posso pedir aluguel, posso fazer qualquer coisa e sem razão. Quero dizer, é claro que não posso infringir as regras, mas sejamos realistas, todos sabemos quanto poder os proprietários têm sobre seus inquilinos. Não tenho ideia de qual será a reação a isso, mas tenho certeza de que haverá algo. Meu pai vai fazer um grande escândalo sobre isso, tenho certeza disso, mas não me importo com esse drama desnecessário antes do meu casamento. Aceitarei com prazer o presente do meu avô, seja qual for a razão pela qual ele está me dando, e o respeitarei. Não sei o que vou fazer com ele ainda, e também não vou perder tempo pensando em tudo isso agora. Atualização 1. Bem, as coisas desmoronaram. Meu casamento é daqui a uma semana e a família está em um completo caos. Tentei ficar longe do drama tanto quanto possível, mas simplesmente não consegui.
Fui arrastado à força, mesmo quando tentei manter limites. Depois que vovô anunciou que estava me presenteando a casa, isso causou um grande alvoroço porque papai, tenho certeza, nunca imaginou que algo assim pudesse acontecer. Ele me ligou algumas vezes, mas não atendi suas chamadas porque sabia muito bem sobre o que elas seriam. Depois ele me enviou uma mensagem dizendo que eu precisava fazer vovô entrar nos eixos, e disse que estava envergonhado do homem em que me tornei, porque ele não havia criado uma pessoa mesquinha como eu, que viraria as costas para sua própria família. Também não respondi a essa mensagem e desde então o bloqueei. Ele tem tentado entrar em contato comigo por outros meios, até fazendo Savannah me ligar. Ela me ligou uma vez, mas quando não respondi foi respeitosa e não tentou me ligar de novo. Quando nada mais funcionou, ele começou a me enviar e-mails. Ele está ficando desesperado e isso está se tornando evidente. Tento o meu melhor para ignorar suas bobagens, mas é mentalmente exaustivo acordar com 5 e-mails todas as manhãs. Só de pensar em acordar já me dá medo, porque sei que algo estará me esperando. Ele ainda está convidado para o meu casamento até agora, mas quero cancelar o convite. Sei que isso enviará uma má mensagem, mas a essa altura não me importo. Não consigo nem olhar para o rosto dele agora, e para ser honesto, também preciso de distância de Savannah neste momento. Tenho medo de que ele vá fazer alguma coisa durante o casamento também. Liguei para o meu avô e disse a ele que ele precisava garantir que todo esse drama fosse mantido longe de mim até eu voltar da minha lua de mel. Disse-lhe que não me importava o que ele fizesse, mas que ele tinha que garantir que isso não se espalhasse para o meu casamento e minha lua de mel. Já lidei com muito por causa da família e não quero estragar o dia mais importante da minha vida. Vovô me garantiu que se certificaria de que meu pai não fizesse nada e que eu não seria contatado sobre tudo isso até voltar da lua de mel. Espero que nada de ruim aconteça, mas no caso de que aconteça, eu apenas lidarei com isso quando voltar. Tenho muito em mãos e não posso permitir que eu mesmo lide com um pai que não se preocupa comigo e me usa como uma vaca de dinheiro neste momento. Atualização 2. Agora sou um homem casado. Maíra e eu voltamos da nossa lua de mel há alguns dias e foi incrível. Eu tive o melhor momento da minha vida lá, e felizmente ninguém da família me perturbou. Eles não puderam, porque a maioria deles estava bloqueada. Achei que o drama pudesse ter acabado agora, mas eu estava completamente enganado. Eu nem imaginava que as coisas estariam tão graves quando voltasse. Ontem recebi uma ligação de Gemma pedindo para me encontrar com ela e Savannah. Eu disse a ela que não me sentia muito confortável em ver Savannah. Eu as desconvidei do casamento porque simplesmente não conseguia lidar com o estresse. Ela disse que entendia minhas apreensões, e Savannah também, mas ainda assim queria que nos encontrássemos uma vez para que pudessem esclarecer tudo. Fiquei relutante, mas disse que sim porque não queria desapontar Gemma. Ela era uma parte inocente e eu não tinha nada contra ela. Ela disse que tanto ela quanto Savannah estavam na minha cidade e queriam se encontrar o mais rápido possível. A reunião foi bem longa. Foi desconfortável entre Savannah e eu inicialmente, e ela me parabenizou pelo casamento. Eu disse a ela que as desconvidei principalmente por causa do meu pai e também porque pensei que talvez, de alguma forma, ela estivesse envolvida em toda a situação de extrair dinheiro de mim usando a educação de Gemma e a saúde de Ashley como pretexto. No momento em que disse isso, ela começou a chorar. Ela disse que não tinha ideia de que meu pai realmente havia pegado dinheiro de vovô e então começou a me contar o que aconteceu. Quando ela terminou de me contar toda a história, eu estava com as orelhas pegando fogo de raiva. Então, Ashley estava doente, isso é verdade. Meu pai usou algumas de suas economias para o tratamento dela, mas isso não foi suficiente. Ele disse que pediria dinheiro a vovô e prometeu a Savannah que devolveria o dinheiro a ele. Ela disse que tudo bem, e essa foi a última vez que ela ouviu falar sobre o dinheiro. Ashley melhorou e para ela tudo voltou ao normal. Então, quando ela descobriu anos atrás que ele havia usado o dinheiro de Gemma, ela ficou furiosa e não acreditou. Quando ela perguntou ao meu pai sobre isso, ele simplesmente disse que havia usado aquele dinheiro para pagar vovô. Ele inventou uma história triste sobre como vovô o estava pressionando e que ele não tinha outra escolha naquele momento senão usar aquele dinheiro, e que eu tinha me oferecido para ajudar por minha própria vontade. Savannah disse que estava muito envergonhada por toda a situação, mas que ainda estava muito grata a mim pela ajuda. O casamento deles passou por uma fase difícil naquela época, e levou muito aconselhamento e terapia para que voltassem ao normal. Ela disse que tudo desmoronou quando vovô disse que me daria a casa de presente e revelou a ela que nunca havia recebido o dinheiro de volta. Ela disse que parecia que alguém havia lhe dado uma bofetada no rosto. Ela perguntou a ele onde estava o dinheiro. Ele tentou mentir e se esquivar do assunto, mas, no final, admitiu que tinha um caso e que a amante estava tentando expor seu segredo a Savannah. Para calá-la, ele teve que lhe dar aquele dinheiro, e só então ela o deixou em paz. Uma vez que o segredo foi revelado, tudo acabou para eles. Desde então, Savannah se mudou da casa e eles estão se encaminhando para o divórcio.
Ela disse que meu pai tentou reconciliar-se com ela, mas que trair era algo que ela simplesmente não estava disposta a tolerar. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Aconteceram tantas coisas naquela reunião que simplesmente não tinha a capacidade de processar toda aquela informação. Eu a consolei e depois fomos embora. Tenho estado em contato com ela e com Gemma, e pretendo continuar fazendo isso. Sinto-me horrível por tê-la desconvocado sem que ela tivesse culpa. Na verdade, ela foi a maior vítima de tudo isso. Eu só sinto raiva e nojo agora. Não posso acreditar que meu pai seja um traidor, além de ser um fraudador. Quero dizer, ele é a pior combinação que a humanidade já conheceu, e não quero ter mais nada a ver com ele. Só quero ajudar Savannah e fazer o certo por ela, mesmo que meu pai tenha falhado com ela. Atualização 3. Agora estou cobrando aluguel do meu pai. Ele continua morando na mesma casa e eu disse que precisava que ele assinasse um contrato oficial para continuar residindo na casa. O aluguel é uma boa quantia e, somado ao processo de divórcio, vai deixá-lo sem dinheiro, e ele merece isso. Também decidi que vou dividir o aluguel em 2 partes e compartilhá-lo tanto com minha mãe quanto com Savannah. Savannah receberá uma parte maior porque sempre foi dona de casa e agora precisa do dinheiro mais do que nunca. Minha mãe, por outro lado, trabalhou a vida inteira e realmente não precisa do dinheiro. Na verdade, foi ela quem me deu essa ideia e opinou que todo o dinheiro deveria ir para Savannah. Maíra e eu não precisamos do dinheiro para nós mesmos. Estamos bem onde estamos e facilmente podemos dispensar a renda adicional. O mesmo não pode ser dito de Savannah, e sinto que é meu dever ajudá-la. Ela esteve lá por mim quando meu pai não esteve, e quero agradecer a ela por tudo que fez por mim. Sei que ela não vai aceitar o dinheiro, mas vou garantir que ela o aceite. Meu pai reagiu mal quando recebeu o contrato de aluguel e tentou fazer outros membros da família me manipularem para que eu retirasse o contrato. Mas infelizmente para ele, toda a família agora sabe que ele é um homem imundo e não quer mais ter nada a ver com ele também. Ele tentou entrar em contato comigo por mensagens de texto, chamadas e e-mails, mas todos foram ignorados e bem documentados. Depois ele tentou me alcançar através de vovô, mas ele lhe deu uma boa lição de realidade, o que o acalmou desde então. Ele não tem me pressionado para reconsiderar nos últimos dias. Acho que ele entendeu que, dadas as circunstâncias, realmente não pode esperar nada melhor. Savannah vai tentar obter a custódia total de Ashley, embora isso não pareça muito provável no momento. Meu pai está em uma posição melhor para cuidar dela financeiramente, mas sua incompetência como pai não é difícil de provar. Não sei o que acontecerá nesse fronte, mas espero sinceramente que Ashley fique com Savannah. Savannah é uma ótima mãe e vai se sair bem com Ashley. Não posso dizer o mesmo do meu pai. Curiosamente, com toda a convicção, posso dizer exatamente o contrário sobre ele. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.